Deus enviou leis para Moisés há mais de 4.000 anos. E você deve se perguntar, mas é muito antiga essas leis, isso daí não serve para os dias de hoje. Você está enganado. Neste vídeo veremos o quão atual eram aquelas leis de Moisés e nós veremos isto agora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui para falarmos sobre os 10 mandamentos e no vídeo de hoje falaremos sobre o 8º mandamento, mas só falaremos disso depois do seu like. Participe desse movimento, deixe um comentário, um glória a Deus, um amém aí nos comentários. Inscreva-se no canal e vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 15 está escrito: não furtarás. Aí você olha e diz, mas esse mandamento é muito simples, não tem lá muito o que aprender, é só não roubar e ponto final. Irmãos, este mandamento é muito profundo, é muito detalhe para ser falado, inclusive em um vídeo só, mas eu aqui vou tentar resumir tanto assunto em pouco tempo. Em primeiro lugar, este mandamento está falando sobre a apropriação indevida ou até mesmo degradação do bem alheio, seja ele material ou até mesmo imaterial. Em outras palavras, este mandamento está proibindo que você lesione o bem do seu próximo. Ou seja, estamos aqui falando sobre garantia e proteção da propriedade privada. E esse assunto é bastante intrigante e muito complexo. Então vamos lá, há 3 lições que nós aprendemos aqui neste mandamento. E a primeira grande lição é a garantia e proteção da propriedade privada. Para entendermos isso, nós precisamos entender o que é o conceito da propriedade privada naquele tempo. O povo acabou de sair do Egito, o povo está no deserto e Deus promete que aquele povo vai herdar a terra de Canaã, a terra que era lá de Abraão, e que Deus daria essa terra. Então, quando Deus vai fazer isso, Deus ele vai garantir algumas coisas e também vai dar proteção para este povo. Portanto, aqui neste mandamento, a gente vai perceber que Deus está garantindo e também protegendo essa terra nesta lei através de 4 aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é o direito à posse de terra. Lembra quando eu falei no vídeo Não Matarás, que a pessoa poderia se defender quando alguém viesse contra a sua própria vida, ou até mesmo se a pessoa viesse roubar os seus bens, que a pessoa poderia ter a sua legítima defesa? Deus também fala em Êxodo, capítulo 23, versículos 28, 29 e 30, que Deus não daria a terra para o povo num ano muito depressa, que Deus expulsaria os inimigos aos poucos, a fim de que Israel e o seu povo pudesse ter força para poder habitar na terra toda, para poder guardar a sua própria terra. Deus mostra que as coisas serão feitas no tempo de Deus. Deus não nos dá nada fora do tempo dele, justamente porque a gente perderia tudo. O povo não conseguiria crescer na terra se aquela terra tivesse muitos animais selvagens. Um outro ponto importante está lá em Deuteronômio capítulo 9, versículo de número 6, em que Deus deixa muito claro que não é pela justiça do povo que Deus está dando a terra, porque aquele povo era um povo obstinado, mas Deus estava fazendo isso pela sua misericórdia, pela sua graça. Nós nunca ganhamos nada de Deus porque nós merecemos, mas sim porque, em primeiro lugar, Deus ele é misericordioso. Segundo aspecto, fala sobre o direito ao trabalho, sendo que o povo teria o dever de trabalhar e também teria a liberdade para trabalhar. Lembra no 4º mandamento, quando nós falamos sobre o dia do Senhor? E ali a gente percebeu que naquele mandamento também falava sobre o trabalho. E naquele vídeo a gente falou justamente sobre a livre iniciativa, que Deus dava a livre iniciativa. É importante notar no livro de Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10, Deus fala para aquela pessoa que tivesse terra grande, uma plantação muito vasta, e que quando fosse plantar, não era para ficar colhendo toda a plantação, sabe? Aquilo que caiu, deixa no chão, não precisa ir até as extremidades. E Deus deixa claro que era para deixar para que o pobre, o necessitado, ou até mesmo o estrangeiro,
pudesse cultivar, pegar daquilo que caiu do chão, ou pegar aquelas extremidades para poder se alimentar. Note que Deus ele não manda com que o povo pegasse cada um pouquinho dos seus bens, colocasse no fundão de Israel e daquele fundo, daquele caixa de Israel, distribuísse para os pobres. Não, Deus está mandando que os necessitados trabalhem, que o estrangeiro trabalhe com suas próprias mãos para poder se alimentar, e também está ensinando aí que eles teriam que ter liberdade para isso. A pessoa não tem terra, ela não tem plantação, mas a pessoa que tem, teria que deixar essa pessoa trabalhar livremente para que ela pudesse se alimentar. Ou seja, Deus dá a liberdade e também Deus dá o dever ao trabalho. Terceiro aspecto que nós aprendemos sobre a garantia e proteção da propriedade privada é sobre a herança. No livro de Números, capítulo 36, versículo 7, deixa muito claro que a herança que a pessoa recebe dos seus antepassados não poderia passar de uma tribo para outra. Deus está querendo garantir que o esforço e o trabalho dos pais fosse recompensado para os filhos. Que os filhos eles teriam que ter herança, o fruto do trabalho, da terra, da posse, das riquezas que os seus pais deixaram. E ele trabalharia e deixaria para os seus outros filhos. E assim sucessivamente. Deus garante herança. Deus ele não é a favor de cobrança, de taxa, de imposto sobre uma herança. A herança é o direito dos filhos. E quarto e último aspecto que nós vemos aqui é que quando a Bíblia fala não furtarás, ela pega um crime simples de nós vermos para elencar vários outros crimes que o povo poderia cometer que é semelhante a um furto. Olha lá o que está escrito em Êxodo, capítulo 22, versículos 1 e 4. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi, 4 ovelhas pela ovelha. Versículo 4. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Nós notamos aqui que quando uma pessoa roubasse um animal de outra pessoa e perdesse aquele animal, ou porque morreu, ou porque vendeu e se desfez daquele animal, teria que pagar, se fosse o boi, 5 bois, ou se fosse ovelha, 4 ovelhas. Teria que restituir o dono do animal. Ou, se no caso roubou, mas for pego com o animal vivo ainda, teria que devolver esse animal e mais teria que devolver em dobro. E tem outros crimes que a pessoa poderia cometer que é semelhante a um furto e que Deus está falando ali nas suas leis, como o suborno. Êxodo, capítulo 23, versículo 8, está falando justamente contra o suborno. Vamos ver o que está escrito. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não pode haver corrupção, não pode haver suborno. Um outro crime que Deus vai falar contra é o tirar vantagem alheia. Êxodo, capítulo 22, versículos 25 e 26, está escrito o seguinte: se fizer empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol. Vocês percebam como que Deus está falando quando vai falar assim, um empréstimo. Você vê uma pessoa necessitada e você se aproveita para dar dinheiro para a pessoa para depois cobrar juros dela. Deus estava proibindo essa prática naquele tempo. Deus não queria que ninguém tirasse vantagem do outro. Isso é um pecado, de se aproveitar da necessidade do seu próximo. Uma outra coisa que a Bíblia vai falar é sobre o pagamento em dia. Levítico, capítulo 19, versículo 13. Não oprimam, nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Vocês vejam, a pessoa trabalhou aquele dia, ela é digna do salário dela. Pague ela naquele dia. Até porque se você não paga, daqui a pouco você está tirando da pessoa o sustento dela. Isso é um furto. Isso entra na classificação do não furtarás. E quando fala também sobre esses crimes, há um outro aprendizado, e o último para nós finalizarmos, que fala sobre degradar o bem alheio. Olha um dos exemplos do que a Bíblia fala sobre isso em Êxodo, capítulo 22, versículo de número 6. Se o fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. O que acontece nesse caso que eu li? Uma pessoa está querendo limpar o seu terreno, vai lá tirar aqueles matos todo e ateia fogo para queimar aqueles matos. E de repente aquele fogo começa a crescer, foge do controle e queima a lavoura do vizinho.
A Bíblia está falando claramente, você vai ter que restituir aquilo que o teu vizinho perdeu, porque você degradou o bem de outra pessoa. Notem que a proteção e garantia da propriedade privada é, sim, um dos grandes ensinamentos que nós vemos neste mandamento: não furtarás. A segunda grande lição que eu gostaria de falar neste mandamento é quando nós roubamos a nós mesmos. Roubar a si mesmo. Como assim? É mais ou menos uma autossabotagem. É quando você faz algo que prejudica a você mesmo e você está furtando de você mesmo. Vamos usar alguns exemplos para você entender um pouco melhor isso. Nós podemos roubar o nosso próprio tempo. Quando a gente tem que estar estudando ou às vezes trabalhando, até mesmo às vezes a gente poderia estar com a família. Estamos no mesmo ambiente de toda a família, mas estamos distraídos, estamos lá pensando no celular, vendo rede social, fazendo qualquer outro tipo de bobagem. A gente começa a roubar o nosso tempo que a gente poderia ter de maior qualidade com os filhos, com o pai, com a mãe, com o cônjuge. E ao invés de aproveitarmos melhor esse tempo que a gente tem livre para estudar algo que é importante, ou até mesmo para a gente conseguir trabalhar, a gente tira esse tempo com coisas fúteis, com coisas vãs. Estamos roubando o nosso próprio tempo. Isso fala, inclusive, sobre a procrastinação. É uma outra forma de nós roubarmos a nós mesmos. Ou seja, deixa para depois aquilo que eu poderia fazer agora. A gente deixa de se desenvolver, a gente às vezes deixa de crescer, deixa muitas coisas para depois, a gente começa a ficar muito relaxado. A gente fica preguiçoso, e a preguiça, esse relaxamento em excesso, essa procrastinação rouba de nós aquilo que nós poderíamos oferecer melhor. O último e grande exemplo que eu gostaria de dar sobre roubar a si mesmo é quando a pessoa não sabe administrar os seus recursos, o seu dinheiro. A pessoa, ela ganha um salário X e ela não consegue administrar aquele salário pagando as suas contas, fazendo aquilo que é de dever. Ela faz uma bagunça com o seu salário, gasta com coisa que não devia gastar, gasta com aposta, gasta com jogo, gasta com coisas totalmente desnecessárias. E não chega nem no começo do mês, a pessoa passa 10 dias que ela recebeu e ela já está devendo a Deus e o mundo de novo, pedindo dinheiro emprestado, porque ela está se roubando. Ela não está sabendo administrar o seu dinheiro. E isso é roubar a si mesmo. Muitas vezes quando aquelas contas viram uma bola de neve, é uma demonstração clara de que a gente em algum momento está se roubando e não está percebendo. Vamos então agora para a terceira grande lição deste mandamento, que é roubar aquilo que não é material do nosso próximo. Não devemos roubar aquilo que é imaterial, ou seja, aquilo que nós não vemos. Eu vou dar alguns exemplos. Há algumas pessoas que inclusive resumem todos os mandamentos nesse. Diz que se a pessoa obedece este mandamento não furtarás, ela automaticamente vai acabar cumprindo os outros mandamentos quando fala sobre a relação entre pessoas. Por exemplo, quando você mata alguém, você está roubando-lhe a vida. Ou quando você marca uma reunião com uma pessoa e chega extremamente atrasado, você está roubando o tempo dessa pessoa. Quando você está num relacionamento com alguém e você abandona a pessoa, você maltrata a pessoa, você não cuida daquela pessoa, você está roubando a felicidade emocional daquela pessoa. Por exemplo, quando alguém faz uma fofoca, uma calúnia muito pesada contra alguém, você está ali roubando a autoestima. Enfim, são vários exemplos de como nós podemos roubar aquilo que não é visível aos nossos olhos. Este mandamento ensina diversas coisas. É claro que o objetivo central é sobre a propriedade privada, tanto que nós demos muito mais ênfase a este assunto. Mas roubar a si mesmo e roubar aquilo que não é material são outras duas lições que este mandamento não furtarás também ensina. Amém, pessoal? Por hoje é só. Se você gostou, deixa aí um comentário o que você acha sobre esse assunto não furtarás. Eu espero você. Segunda-feira que vem nós falaremos sobre o 9º mandamento. Até lá, fique com Deus, fique com a paz do Senhor.